Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai finalizar a parte de abertura de UV, o mapa de 2D do nosso modelo Leonardo, tá? O que a gente fez até agora foi criar para cada um desses nossos objetos, a gente criou a UV separadamente, tá? A gente vai colocar isso agora tudo junto, porque olha, eles estão espalhados lá no mundo, se a gente seleciona todos, a gente vai ver um pouquinho de cada. Por exemplo, aqui é a barba, aqui são os dentes que eu abri a UV, aqui são os olhos, e tudo mais, tá? Então o que a gente vai fazer é colocar tudo junto em um quadrante só, porque quando o Maya lê a textura, ele vai ler esse quadrante de 0 a 1 aqui, ó. Esse quadrante é onde ele vai ler a textura que a gente vai estar trabalhando. Então a gente precisa colocar tudo aqui nesse mapa. Se o nosso modelo precisar de muito detalhe de textura, a gente precisa de bastante espaço aqui para o nosso modelo buscar os pixels da textura 2D, tá? Então, no caso, a gente precisaria colocar um arquivo de textura somente para face. Se a face tiver muito detalhes, for um projeto que vai ter muito qualidade de textura, no caso, a gente colocaria um arquivo só para face, um outro arquivo só para roupa, um outro arquivo só para os acessórios, etc. Então, no caso, a gente vai fazer bem simples. O que a gente vai fazer mesmo é tentar colocar tudo em um mapa só, tá? Porque a gente não vai precisar tanto de detalhe de textura no nosso caso desse projeto, tá? Para a gente colocar num mapa só, o que a gente poderia fazer, por exemplo, é criar aqui no Polygons layout, tá? Aí vocês vão ver que se a gente pede para layout, olha lá o que ele faz, ele coloca tudo para a gente aqui mais ou menos de qualquer jeito. Se a gente for ver aqui grande, vou mostrar para vocês, olha lá, ele fica mais ou menos de qualquer jeito, mas só que a gente não sabe mais o que é cada coisa aqui, porque não estão nos grupinhos separados, fica difícil para a gente saber. Esse tipo de layout aqui ele é funcional, super funcional, quando a gente vai utilizar um outro software de pintura de textura em 3D, no caso pode ser o ZBrush ou então o Moodbox. Esses softwares eles são de pintura direto no nosso modelo, eu não vou utilizar eles aqui para a gente aprender justamente como se faz no Maya, e no caso a gente vai usar um arquivo de textura num software de textura 2D que é o GIMP. Nas outras aulas a gente vai usar na parte de texturização. Esse aqui então a gente não vai usar esse layout nesse caso, porque ele fica espalhado. O software de texturização como o ZBrush, ele vai saber o que é o que e vai conseguir trabalhar, mas a gente vai fazer manualmente esse nosso layout. Eu dei Ctrl Z e o que a gente vai fazer agora, por exemplo, é pegar as partes mais importantes. No caso, o rosto. O rosto é a parte mais importante que a gente precisa aqui no nosso modelo. Eu vou selecionar aqui agora, por exemplo, para facilitar, eu vou selecionar por shelf, tá? Select shell, por exemplo. Quando a gente, por exemplo, seleciona aqui um UV, por exemplo, a gente vem aqui embaixo, pede shell aqui, tá? Com o botão direito. Vamos ver se ele está funcionando. Talvez é só por objeto que ele pegue isso, né? Ele selecionou agora aqui por face. Então eu pego todos esses aqui, são a nossa face. Eu vou colocar aqui nesse quadrante a primeira coisa que a gente vai pôr. Então eu já vou reduzir aqui o tamanho dela, para ela ficar de um tamanho assim mais ou menos um quarto do nosso mapa, seja para face, tá? Lembrando que a gente não pode deixar escapar nem para nenhum lado a mais do que aqui, senão ele vai passar por outro mapa que é um outro quadrante. Então eu acho que isso daqui tá bom para a face dele. Fica aqui bem reservada essa região para face, tá? Agora a gente vai pegar as outras partes, por exemplo, que são importantes, desculpa, são importantes, por exemplo, a nossa barba. A gente vai priorizar também essa barba. No caso a gente pega a shell dele aqui como barba. Vamos priorizar aqui o tamanho da barba, principalmente para essa região do cabelo de trás e de frente, tá? Que são essas duas aqui que a gente vai priorizar. As outras a gente não vai priorizar não. Priorizando essas duas, colocando aqui do lado da face, ó, já está um bom tamanho para a gente trabalhar de textura nelas. E as outras picadinhos delas a gente pode diminuir o tamanho deles. E, opa, desculpa. E vamos lá, escala pra gente. Vou colocar aqui pertinho no cantinho, que a gente sabe que elas são partes dos cabelos, mas que não são tão prioritárias assim. Talvez aqui, vamos colocar aqui também.
Aí a gente vai achando uns lugarzinhos assim, onde essas partes que não são visíveis mesmo, a gente pode deixá-las ocupando menos espaço aqui, né? Opa, desculpa, face, shell no caso. Isso. Diminui o tamanho dela. Opa, diminui o central. Aqui também. Passa para cá. Aqui o trabalho é bem manual mesmo. Se vocês quiserem passar um pouquinho mais rápido o vídeo aí, podem ficar à vontade, porque aqui o trabalho é bem artesanal, de ficar escolhendo lugarzinhos onde a gente vai ajustar as texturas para elas ficarem espalhadas direitinho aqui no nosso modelo. Então, a próxima parte que a gente pode pegar são os olhos. Aqui os olhos, ok? A gente coloca os olhos aqui nesse cantinho. No caso, esse aqui é o olho principal, então a gente dá um pouquinho mais de espaço para ele. E essa parte aqui atrás do olho, que não precisa de muito espaço, então ela pode ficar bem pequenininha aqui. Tá aí, vamos pegar outra parte. Por exemplo, a roupa, os braços. Aqui os braços estão aqui. É fácil de pegar os braços, colocar já na região aqui bem organizadinha para receber os braços aqui, ó. Muito bem. Vamos pegar a camisa, que também é uma parte importante, porque ela vai ocupar um pouco mais de espaço aqui. A gente precisa talvez de uma região mais fácil para pintar aqui a nossa camisa, tá? Acho que aqui tá legal. E vamos continuando. Aqui a calça. A calça não é tão prioritária assim, lembrando que a gente pode pegar essa partezinha junto. A calça não é tão prioritária, a gente pode pôr ela bem menorzinha aqui. Essa região, tem já uma região especial aqui esperando a nossa calça. Aqui, por exemplo, ok? Vamos lá. Esse aqui eu acho que é o cinto dele. Isso, o cinto. Então a gente pode pôr lá em cima aqui, ó, direitinho. Aí a gente pode pôr também essa parte que é a bolsa. E o nosso objetivo aqui é o máximo economizar espaço possível, porque aí a gente faz em um arquivo só de textura. A gente cria todos esses elementos e a gente vai ter só um mapa de textura. É muito mais econômico assim na hora de trabalhar. Aqui, deixa esses aqui no cantinho. Isso aqui são como os detalhezinhos da... Vou deixar aqui, isso. Os detalhes da nossa bolsa, ok? Vamos lá, vou pegar mais. Escolher aqui o que é mais prioritário, né? Bom, o sapato, as fitas ali não precisam ser grandes, pode ser bem menores, né? As fitas da roupa. Ok, com o sapato, que a gente vai deixar essa região do sapato aqui como aqui. Tô achando que o sapato ainda tá grande, não precisa de sapato. Nenhuma informação de textura tão grande assim no sapato. Justamente porque ele não vai ter muito detalhe, então a gente não precisa de tanta informação. Ok. Acho que esse aqui poderia passar para cá. Aqui a gente pode até rotacionar. E já dá uma economia aqui, ó. Isso. Aí. É só mesmo
Questão de escolher um bom lugar onde eles vão ficar. Esses aqui eles estão meio bagunçados, mas a gente pode dar uma rápida arrumaçãozinha aqui, ó. Pronto, tá aí. Continuar, vamos pegar outra parte. Eu vou deixar aqueles dentes, aquelas coisas ali por último. Isso aqui eu nem sei o que é, vamos ver o que ele selecionou aqui. Deve ser a chuquinha, a chuquinha da frente. Essa aqui é a chuquinha, deve ser a chuquinha de trás ali do cabelo. Isso. Então, as chuquinhas não precisam de muita informação, a gente pode deixar elas bem menorzinhas. A gente põe aqui perto daqueles que a gente estava trabalhando. A gente pode deixar elas menores. Podemos até deixá-la perto, né, do nosso cabelo, para a gente saber que ela faz parte desse grupo aqui de chuquinhas. Tá, tá, tá. Muito bem. Que mais? Que mais? Vamos achar. Esse aqui, o que a gente abriu? O que é isso daqui? Eu não lembro. Ah, o chapéu. Vamos abrir o chapéu dele aqui, ó. O chapéu a gente pode pôr aqui. O chapéu é bonito. Se a gente tiver espaço, a gente abre um pouquinho mais de espaço para o chapéu, para justamente ele ficar. Opa, não deixa um atravessar o outro. Justamente a gente tem um espacinho legal aqui do chapéu para ele ficar com bonito, se a gente quiser fazer uma textura mais especial nele. Essa parte aqui provavelmente eu não sei o que é, vamos ver. Ah, é a nossa pulseira. E o que é essa bolinha aqui que está fazendo ali? Que bolinha que é essa? É a bolinha aqui do nosso objeto. Então, o objeto nosso é aqui. Isso. Então aqui está a nossa pulseira. A gente pode pegar a nossa pulseira e também a nosso utensílio. Vamos dar um zoom. Rapidão a gente vai terminar isso aqui. É só ter paciência, ok? Só ter paciência. Então o nosso objeto a gente deixa ele aqui. A nossa pulseira também um pouco mais para cima. E tá mais ou menos umas regiões onde a gente vê, ó, por exemplo aqui o sapato. Pode deixar ele uma região assim que a gente vê que está um pouco separado um do outro. Isso facilita a gente a saber mais ou menos que objeto que é aquele, né? Por exemplo, isso aqui são partes do rosto. A gente pode deixar tudo aqui embaixo, ó, que facilita a gente saber que, olha, uma orelha, a outra orelha, sabe? Como a gente não, aqui as narinas, a gente não perde nada de informação pelos quadrantes, fica mais fácil. Porque se a gente vai naquele layout lá, a gente se perde, né? Então, por exemplo, isso aqui deve ser a sobrancelha ou o bigode, um dos dois. Então a gente já deixa junto, que provavelmente as texturas deles vão ser meio parecidas. Bigode e sobrancelha. Então aqui a gente pode deixar eles até aqui, ó, nesse cantinho aqui reservado para bigodes e sobrancelhas entre as mãos, hein? Ó, a gente vê cada coisa no mundo de 3D, né? Esse daqui é a gengiva e língua. Gengiva e língua a gente vai começar a colocar aqui, por exemplo, nesse cantinho. A gente pode pôr os dentes que ficaram faltando, que a gente não precisa muito informação para eles, num cantinho. Onde eles estiverem aqui tá de acordo para a gente trabalhar, tá? Os dentes. Então é a mesma coisa. Se a gente precisar de alguma informaçãozinha de noise nos dentes ali, a gente já vai saber colocar eles ali, tá? É sempre assim. O nosso projeto, quanto mais complexo ele for, mais esses mapas de texturas têm que ser bem organizados para que eles comportem tudo. Então vou dar um zoom out aqui para ver se tem alguma coisa que está selecionado ou não. Está tudo aqui no nosso quadrante. Eu vou só ver se tem alguma coisa que não foi selecionada
aqui no nosso modelo. Eu acho que está tudo aí direitinho, tá? E para finalizar esse negócio, que senão fica muito longo, eu vou só dar alguns pequenos ajustes agora dos nossos tamanhos dos nossos objetos. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode optimizar o tamanho dos nossos braços. Eles podem ser maior um pouquinho, porque eles vão crescer um pouquinho para baixo aqui, ó. Mas a calça ali a gente põe ela um pouco mais para baixo, ok? Então dá para descer um pouquinho mais aqui. Aqui a nossa roupa, eu acho que não dá para ela ser maior, que já está bem pertinho daqui da mão. Vamos ver o que mais a gente pode aumentar aqui de tamanho para optimizar. Bom, eu não vou perder muito tempo com isso não. Eu acho que a gente já otimizou bastante aqui o nosso mapa. Ele está bem funcional, eu acho, tá? E eu vou deixar desse jeito para a gente passar para a parte de texturização com ele com um mapa desse tamanho. Tá um pouquinho grande. E eu não estou vendo muita coisa aqui para optimizar não. Ele tá bem interessante para a gente, tá? Então fica assim o nosso mapa de textura. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai pegar esse mapa de textura de UV e exportar para começar a pintura dele no nosso software de 3D. Para finalizar, a próxima coisa é fazer textura. Lembrando que a gente vai duplicar isso aqui da esquerda para a direita. A gente faz no próximo vídeo, senão fica muito longo. Isso aí, valeu!